Após a apresentação, discussão e votação do programa de governo, é tempo de abordar as orientações a médio prazo, bem como o plano de orçamento para 2017. Numa região arquipelágica e insular como a nossa, os transportes são essenciais para assegurar a coesão social, económica e territorial. Ao longo dos últimos anos, promovemos uma reforma sem precedentes neste setor. Sendo certo que não governamos para as estatísticas, nós podemos ignorar, pois estas ajudam-nos a radiografar o trabalho desenvolvido e a delinear políticas futuras. Vemos assim com satisfação e otimismo que o número de passageiros desembarcados nos aeroportos regionais em 2016 foi da ordem de 1.300.000, mais 19,9% do que em 2015, e que os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano mantêm a tendência, apresentando um crescimento da ordem dos 14% face aos meses homólogos de 2016. O transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas também registrou crescimento em 2016, tendo a Atlantic Line transportado 554.967 passageiros e 27.650 viaturas, ou seja, mais 8% e 27%, respectivamente, que em 2015. Ao nível das mercadorias movimentadas nos portos comerciais dos Açores, durante o ano de 2016, o total de 2.334.000 toneladas representa um acréscimo em relação ao ano anterior de cerca de 200.000 toneladas, ou seja, mais 9%. Dando continuidade ao trabalho desenvolvido e já no decorrer desta legislatura, procedemos à contratação do fornecimento do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Viaturas na região. Lançamos a concurso a nova concessão do transporte marítimo de mercadorias entre as Ilhas das Flores e do Corvo, bem como a prestação do Serviço de Transporte Marítimo de Combustíveis Líquidos interilhas, indispensável ao bem-estar das populações e à economia regional. Conscientes do trabalho feito nos últimos anos no domínio dos transportes, até porque os resultados estão à vista de todos, temos, porém, um caminho a percorrer visando a melhoria global do sistema. Um caminho onde estaremos sempre envolvidos e comprometidos na procura das melhores soluções para prevenir as ameaças e para criar oportunidades para as famílias e para as empresas açorianas. Neste contexto, ao nível dos transportes aéreos, é notória a necessidade de incrementar a sua eficiência e potenciar as acessibilidades instaladas. Tais ações passam desde logo pela promoção de uma revisão das obrigações de serviço público para as gateways da Horta, Pico e Santa Maria, procurando assim torná-las ainda mais atrativas. Bem como continuar a dotar o Grupo SATA dos instrumentos necessários para a sua contínua afirmação nacional e internacional, sem perder o sentido do seu verdadeiro objeto social, que é o de servir sempre e cada vez melhor os Açores e os açorianos. Por outro lado, pugnaremos pela conclusão do processo das obrigações de serviço público de carga aérea entre a região e o continente, dando igualmente seguimento ao processo de certificação da base das lajes para o uso civil permanente. Iniciaremos também a construção do novo terminal de carga da Aerogás Civil das Lajes, projeto de vital importância para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e para o reforço da capacidade exportadora da ilha. Para além disso, prosseguiremos as intervenções necessárias à melhoria da operacionalidade e segurança dos aeródromos regionais. Neste sentido, prevemos realizar diversos investimentos, tais como o grooving da pista do Aeroporto Pico, a construção de muros de vedação e caminho de acesso ao lado sul do Aeródromo de São Jorge, a construção da torre de controle do Aeródromo da Graciosa e a repavimentação da pista do Aeródromo do Corvo. Ainda esta semana ficarão instalados os equipamentos de detecção de vestígios de explosivos em todos os aeródromos regionais. De igual modo, até ao final do corrente ano, será concluída a instalação em todos os aeródromos dos novos equipamentos de meteorologia. No domínio dos transportes marítimos, pretendemos dar continuidade ao serviço de transporte de passageiros e viaturas interilhas e proceder ao lançamento do concurso público destinado à aquisição do primeiro de 2 navios adequados à prestação desse serviço. Ao nível do transporte marítimo de carga, pretende-se aprofundar e evoluir o modelo existente para otimizá-lo e reduzir custos diretos e indiretos, bem como os tempos de entrega, potenciando assim uma maior competitividade da nossa economia. Em relação às infraestruturas portuárias, tendo em vista aumentar a segurança e a eficiência operacional,
Prosseguiremos as obras do Porto da Casa, do Porto das Poças, do Porto das Velas e da Rampa Roró do Porto da Calheta. Contamos lançar igualmente os procedimentos das empreitadas de requalificação do Porto da Horta, uma vez que o concurso anterior ficou deserto, da construção da rampa para navios Roró e ferry e obras complementares de abrigo do Porto de Pipas e da segunda fase das obras do Porto de Ponta Delgada. Por outro lado, continuaremos também a desenvolver o projeto do terminal de passageiros de São Roque do Pico. Assim, no plano de 2017, ao nível das infraestruturas portuárias e aeroportuárias, temos um investimento previsto de 38,5 milhões de euros e de 41 milhões de euros para a prestação do serviço público de transporte aéreo e marítimo. Ao nível dos transportes terrestres, queremos potenciar uma maior intermodalidade e intermodalidade. Vamos reorganizar a rede de transportes públicos terrestres e melhorar as infraestruturas de apoio. Neste domínio, pretende-se continuar a assegurar os serviços de transporte regular coletivo de passageiros, os sistemas de passe social e a realização de ações e campanhas de prevenção e segurança rodoviária. Até ao final do primeiro quadrimestre de 2017, lançaremos o concurso para os serviços de transporte coletivo de passageiros, regular e contínuo, em horário noturno e ao fim de semana, na Ilha de São Miguel, alargando o circuito de Ponta Delgada-Lagoa até à Vila Franca do Campo e criando um novo circuito de Ponta Delgada-Arrives-Relva no horário noturno. Prosseguiremos também com o desenvolvimento de interfaces aplicacionais para a integração de informação dos diversos agentes de transporte da região. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Ao longo dos últimos anos, o setor da construção civil tem vindo a ajustar-se. O Governo dos Açores tem-se assumido como um contribuinte ativo deste objetivo de ajustamento, visando a criação de riqueza na fileira da construção e a sustentabilidade do setor. Os mais recentes indicadores confirmam que temos vindo a dar passos certos na concretização desse objetivo. O exemplo disto mesmo é o consumo de cimento, que já este ano, atendendo aos indicadores conhecidos, aumentou 20,7% face ao igual período do ano anterior. Note-se que a previsibilidade é um valor fundamental neste caminho que estamos a percorrer e que continuaremos a preservar. Nesse sentido, procederemos ao mapeamento de toda a rede de circulação rodoviária regional, caracterizando-a em função do seu estado de conservação, grau de intervenção necessária e cronograma desejável para a intervenção e a manutenção. O trabalho do Governo dos Açores é um trabalho contínuo e sem interrupções. E apesar do anterior Governo da República ter comunicado à Comissão Europeia que Portugal, incluindo os Açores, não necessitava de mais estradas, graças ao trabalho efetuado pelo Governo dos Açores, foi possível garantir um regime de exceção para a região, embora com grandes restrições financeiras e de elegibilidade. Definidas que foram as prioridades de intervenção, no decorrer de 2017 estão previstas um conjunto de intervenções em todas as ilhas, de forma a responder às necessidades mais prementes que se colocam ao nível das estradas. Destaco assim o investimento de cerca de 14 milhões de euros ao nível da qualificação das vias terrestres, onde está incluída a conclusão de todos os procedimentos em curso por via dos circuitos terrestres de apoio ao desenvolvimento, bem como a requalificação de algumas das estradas regionais. Assim teremos, entre outras, as seguintes empreitadas: a consolidação dos taludes da estrada regional entre Furnas e Ribeira Quente, em São Miguel, a conclusão da reabilitação e beneficiação da estrada entre o Alto das Manadas e Biscoitos, em São Jorge, a conclusão da requalificação da Estrada Leste no Corvo, a intervenção nos circuitos logísticos terrestres das Flores, a reabilitação da circular de Angra do Heroísmo e ramal do Porto das Cinco Ribeiras na Terceira e a reabilitação e beneficiação da Estrada Regional entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime de Mel, no Faial. De salientar também o investimento de cerca de 1 milhão de euros na sinalização horizontal em estradas de todas as ilhas dos Açores, dando seguimento ao trabalho desenvolvido no âmbito da rede viária do arquipélago, a par de obras de beneficiação, requalificação e reabilitação, aumentando assim as condições de circulação e segurança nas estradas da nossa região. Iremos ainda promover e valorizar o uso de materiais endógenos produzidos e transformados na região, apoiar e fomentar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico no domínio da construção civil. O nosso compromisso estará centrado na concertação e partilha de recursos, ideias e boas práticas. Se formos capazes de fazer replicar esse conceito por toda a região, estou certo que juntos seremos capazes de criar ainda melhores serviços públicos e um futuro ainda melhor para o setor da construção na nossa região.
Ao nível das infraestruturas tecnológicas, privilegiaremos o digital, no contacto dos cidadãos com a administração pública regional, impulsionando a modernização administrativa, para reforçar a transparência, a eficiência e a eficácia através da simplificação e desburocratização. O plano para 2017, ao nível dos transportes, obras públicas e infraestruturas tecnológicas, assume um investimento global de mais de 156 milhões de euros, promovendo uma estabilidade de investimento ao longo dos 4 anos da legislatura. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, os documentos aqui apresentados contemplam, estou certo disso, ações e soluções para muitas das legítimas reivindicações e necessidades das açorianas e dos açorianos. Não serão, porventura, documentos perfeitos, mas uma coisa é certa, são documentos elaborados de forma refletida, pensados cuidadosamente e ponderados, tendo sempre em conta o desígnio maior que é servir estas 9 ilhas. Temos muito trabalho desenvolvido e, mais ainda, temos pela frente. Digo, pois, vamos a isso pelos nossos Açores.